Hoje o tema é temas de roteiro em histórias infantis. Está lá na página 102 do livro Nascido para Vencer. Como os velhos mitos, uma variedade de dramas da vida é popularizada pelas histórias para crianças que são transmitidas pelos livros, rádio, televisão ou em volta da lareira nas reuniões de família. O roteiro de um indivíduo é muitas vezes o reflexo das histórias que têm os personagens básicos manipulativos, assim como dos enredos a que pertencem esses personagens. Básicos manipulativos são salvador, vítima e perpetrador, né? Os perseguidores dos contos de fadas são, na maioria das vezes, as madrastas perversas, os grandes lobos maus, dragões e outras feras. As vítimas são os sapos, crianças abandonadas, belas adormecidas, pobres meninas, caçadoras, os patinhos feios e outras pobres criaturas. Os salvadores são as boas fadas, bons duendes, boas bruxas, belas princesas e príncipes encantadores. Para ser salva, a vítima precisa encontrar alguém que se considere um salvador. Nas histórias para criança, o Salvador é muitas vezes alguém a quem são atribuídos poderes mágicos. Uma história bem conhecida que mostra as funções completamente de vítima e salvador é o conto da Bela e a Fera. A Bela, ao contrário de suas irmãs, nunca exige nada. Quando o pai perde a fortuna, passa a executar todas as tarefas servis, e por isso era ridicularizada pelas irmãs e elogiada pelo pai. À procura de novas riquezas, o pai da Bela caiu nas mãos de uma fera que ameaçou tirar-lhe a vida, a menos que uma das filhas lhe fosse entregue. Bela aceitou voluntariamente realizar o trato e seu pai concordou em ser salvo dessa maneira. Apesar de a fera ser muito feia, era muito boa, um bom sujeito, entre parênteses. E, quando ficou doente, Bela caridosamente casou-se com a patética criatura. Pronto. Isso magicamente transformou a fera num belo príncipe. Uma jovem que tenha o mesmo tipo de vida, com as com as primeiras experiências de vida que teve com seu pai, passa a admitir que os homens são pobres criaturas, que necessitem de uma devoção desprendida para tornarem-se príncipes. Para diretor de seu drama de vida, uma bela moderna escolhe para se casar um homem que é, de certa forma, um mau caráter ou uma fera. Poderá ser um oprimido ou ter um ar infeliz, um adepto de drogas ou um alcoólatra, cheio de dívidas ou de problemas com a justiça. Se Bela descobrir que sua mágica não dá certo, poderá, mantendo a postura de sacrifício, permanecer com a fera. Poderá obter o divórcio e procurar um novo personagem. Fera também e alguns aspectos, entre aspas, para salvar. A fera, por sua vez, poderá continuar a esperar por uma nova salvadora em vez de assumir a direção da sua própria vida. Apesar de tudo, uma feiticeira má, como sua mãe, lançou-lhe uma terrível maldição e um bicho-papão, talvez seu pai, mostrou-lhe como era ser uma fera. O mesmo drama poderá ser representado com os papéis trocados. Nesse caso, os personagens principais serão o bonitão e a mulher abominável. Outro personagem de conto de fada é a Cinderela, uma vítima. Antes de começar a Cinderela, né? A gente vê isso muito, né? Sim. Uma mulher que muitas vezes tem a pretensão de ajudar um determinado homem, casa-se com ele com desejo de transformá-lo, né? De ajudá-lo. Nossa, mas eu quero ajudá-lo. Ele tem tantos problemas, eu não quero vê-lo assim. E, na verdade, é só uma projeção dos próprios problemas, um desejo de resolver os próprios problemas internos e uma incapacidade de se deixar tocar nas suas angústias mais íntimas e, então,
tocar a angústia do outro, né? Um desejo de cuidado, né? Bem papel de Salvador mesmo. Outro personagem de conto de fada é a Cinderela, uma vítima que faz trabalho servil e é cercada por gente cruel e exigente. Sua primeira salvadora é a fada madrinha, que presenteia Cinderela com vestido maravilhoso e sapato de cristal e uma rica carruagem para ir ao baile. Quando chega, Cinderela atrai outro salvador, que é o príncipe. Alguns terapeutas identificam o príncipe com o sapo, no que ele, apesar de proclamar que quer casar com a Cinderela, não consegue saber qual é o seu nome e endereço. Todos os temas do conto de fada podem ser imitados por vencedores ou por perdedores. Afinal de contas, algumas Cinderelas conseguem realizá-los. Entretanto, na vida real, poucas pessoas conseguem viver felizes para sempre porque o estoque de mágica é pequeno. A moderna Cinderela, que representa um roteiro de perdedora, é que aceitou o que pensa ser um trabalho servil, fazendo frequentemente o que diz ser trabalho sujo de outra pessoa. Age com as ilusões de que se alguém magicamente lhe tivesse dado boas roupas, um automóvel e uma boa posição, conseguiria o seu príncipe e então estaria a salvo da sua existência mundana. Algumas Cinderelas ficam chocadas ao descobrir que depois de casar com seu príncipe, passam a ter uma nova série de tarefas, servis por executar. Os Cinderelos dos tempos modernos também se consideram vítimas, amarrados a empregos de que não gostam, esperando pela salvação mágica que na realidade poderá não chegar nunca. O Pequeno Príncipe Aleijado é outra história de uma vítima que foi injustamente perseguida e precisava ser salva. Na história original da família real, encerra o Pequeno Príncipe aleijado numa torre por causa da sua deformidade. Uma boa fada vem em seu socorro e lhe dá uma capa mágica voadora que permite o príncipe viajar. Assim, ele pode viajar para a terra de ninguém, ver e conhecer árvores, flores e outras belezas pela primeira vez. W. Ray Poindexter conta a história de um rapaz cujo drama da vida é semelhante à história do pequeno príncipe aleijado. O pai do menino decidiu que seu filho contestador intelectual tinha algo de errado com ele, entre aspas, era aleijado, porque não era um atleta e não combinava com a imagem de todo garoto americano, entre aspas. Apesar de ter tido todo o cuidado físico adequado e ter recebido uma boa educação americana, o menino não conseguiu ser aceito. Começou a se sentir rejeitado e procurou refúgio na sua comunidade de desertores. Para fugir da sua torre, entre aspas, passou a usar drogas ao invés da capa mágica para fazer as suas viagens. Os personagens dos livros de história são comuns nos dramas da vida do dia a dia. Uma pessoa pode isolar-se como Robinson Crusoe, talvez com um garoto ou uma garota chamada Friday, fugir como o Huckleberry, lutar contra moinhos e vento, como Don Quixote, voar para salvar, como o Superman, e recusar-se a crescer, como Peter Pan. Lidar indefinidamente com traumas e bagatelas, como a primadona do melodrama, ser um vilão, um herói ou a heroína, um rei, uma rainha, um tolo. Uma pessoa pode dizer, dois pontos, miserável, pode ser, dois pontos, miserável como João e Maria, avarento como o Scrooge, hábil como as mulheres e rápido no gatilho como James Bond. Um procurador insensível como o Dr. Spock da Jornada das Estrelas. Um cavaleiro que salva donzelas em perigo como Sir Lancelot. Os que gostam de viver como nos livros de história, recusando-se a enfrentar a própria iniquidade, são realmente os perdedores. Tem algum conto de fada aí seu, Tatiane?
Algum desses é o seu conto de fada? Oi, Gisele, seja bem-vinda. Oi, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui lendo a página 103 do livro, 104 no livro. Sumário. Toda pessoa tem um roteiro psicológico e vive numa cultura que tem roteiros. O roteiro psicológico contém o desenrolar do programa do drama da vida do indivíduo. Tem suas origens nas mensagens que uma criança recebe de seus pais, que podem ser construtivas, destrutivas ou improdutivas, e nas posições psicológicas que eventualmente assumir em relação a si mesma e aos outros. As posições poderão estar relacionadas às pessoas em geral ou dirigidas para as de um sexo em particular. À medida que as mensagens do roteiro não estiverem em sintonia com os reais potenciais de uma criança e impedirem sua vontade de sobreviver, elas criam patologia. A patologia tem graus diferentes de seriedade. Classificam-se desde a muito brandas, que raramente interferem na capacidade funcional de uma pessoa, e até as tão sérias que transformam as pessoas em caricaturas absurdas do que poderiam ser. Enquanto todos os roteiros são como feitiços, alguns deles exercem a função de dar à pessoa ideias razoavelmente realistas do que pode fazer com seus talentos na sociedade em que pertence. Outros levam a pessoa erradamente a seguir uma estrela que foi escolhida talvez irrealisticamente e talvez por ressentimento. Ainda outros roteiros destinam a criança à destruição e a um fim trágico. A maioria das pessoas, uma vez ou outra, representa papéis e usa máscara de alguma forma. Se passarem a ter consciência de si mesmas, quando estiverem representando, suas consciências lhes darão alguma liberdade para rejeitar os papéis de salvador, perseguidor ou de vítima. A representação poderá ser abandonada em favor da autenticidade. A pessoa consciente pode determinar o curso do seu próprio plano de vida e reescrever seu drama de acordo com a sua própria singularidade. Pode entrar em contato com o seu eu possível e reconduzir a sua compulsão para viver a vida sem nenhuma estrutura específica. Para muitos, isso não é fácil. De fato, muitas vezes, torna-se penoso e envolve um trabalho árduo. Às vezes, um verdadeiro salvador é necessário, como se depreender da seguinte paráfrase da parábola da água de James Angry. Aí ele traz a parábola, eu vou ler aqui para vocês, tá? Parábola do Salvador, não sei se vocês se enquadram, mas eu enquadro, então vou ler, porque para mim faz muito sentido, tá? Era uma, era uma vez um certo homem que, enquanto caminhava pela floresta, encontrou uma pequena águia. Ah, é a parábola da águia, não é da água, tá? Águia. Levou-a para casa, colocou-a num galinheiro, onde logo ela aprendeu a se alimentar como as galinhas e a se comportar como elas. Um dia, um naturalista que ia passando por ali perguntou-lhe por que a águia, a rainha de todos os pássaros, deveria ser condenada a viver num galinheiro com as galinhas. Depois que lhe dei comida de galinha e a eduquei para ser uma galinha, ela nunca aprendeu a voar, replicou o dono. Se comporta como uma galinha, não é mais uma águia. Mas, insistia o naturalista, ela tem coração de águia e certamente poderá aprender a voar. Depois de falar muito sobre o assunto, os dois homens concordaram em descobrir-se possível. Cuidadosamente, o cientista pegou a águia nos braços e disse: Você pertence ao céu e não à terra. Bata bem as asas e voe. A águia, entretanto, estava confusa. Não sabia quem era, e vendo as galinhas comendo, pulou para ir junto a elas. Inconformado,
O naturalista levou a águia no dia seguinte para o alto do telhado da casa e insistiu novamente, dizendo: Você é uma águia, bata bem as asas e voe. Mas a águia tinha medo do seu desconhecido e do mundo que ignorava e voltou novamente para a comida das galinhas. No terceiro dia, o naturalista levantou-se bem cedo, tirou a águia do galinheiro e levou-a para um alto da montanha. Lá, segurou a rainha dos pássaros bem no alto e encorajou-a de novo, dizendo: Você é uma águia. Você pertence ao céu e à terra. Bata bem as asas e voe agora. A águia olhou em torno, olhou para o galinheiro e para o céu. Ainda não voou. Então, o cientista levantou-a na direção do sol e a águia começou a tremer. Lentamente abriu as asas. Finalmente, com um grito de triunfo, levantou o voo para o céu. Pode ser que a águia ainda se lembre das galinhas com saudades. Pode ser que ainda ocasionalmente torne a visitar o galinheiro. Mas até onde foi possível saber, nunca mais voltou a viver como galinha. Ela era uma águia, embora tivesse sido mantida e domesticada como uma galinha. Assim como a águia, alguém se aprender, assim como a águia, alguém que aprender a pensar de si mesmo alguma coisa que não era, pode reformular o que pensava em favor do seu real potencial. Pode tornar-se um vencedor. E assim termina o capítulo do Roteiros de Vida. Legal, né? Tem como mudar, né? Tem. Como saber se a gente é uma galinha ou uma águia? Acho que observando se a gente está exercendo as nossas potencialidades, se elas estão, se a gente consegue colocar isso na prática, ou se isso está guardadinho aqui e a gente não se permite, né? Sim, sim. Eu acho que quem é uma águia e vive como galinha, eu acho que deve ter uma sensação de que tem alguma coisa errada, não deve ter, não? É, Deve ser mais questionador, acho que de alguma maneira percebe que tem alguma coisa inadequada, né? acho que sim. É, essa foi muito bacana você falando aí, você contando essa parábola, me veio uma situação aqui de uma pessoa e de quanto acredita, né? Acredita que não é possível e que não consegue, e é pronto, ponto final, não consigo esse ponto final. Então, é desse jeito, tem que ser desse jeito. Falo, nossa, como que conseguiu chegar a esse ponto de não acreditar que é possível? E que tem toda a condição, porque eu sei que tem, Sim, sim. mas não quer olhar. Não quer olhar, sim. E tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Porque quantas vezes a águia voltou a comer com uma galinha, né? E me trouxe, quando veio a sua fala, me deu um suspiro muito grande, tipo assim, pode mudar lá na frente, quem sabe, né? Você dê conta, assim como é pra gente, né? Quanto que para mim já mudou, né? E ainda pode mudar. Sim. Mas olha, você percebe que não foi na primeira vez, não foi na segunda vez. Sim. Você percebe que um elemento importante entrou no conto, o sol. Uhum. Parece que enquanto a gente não enxerga o sol, e para cada um tem um sentido o sol, né? Enquanto a gente não enxerga o sol e não treme, né? E não treme, mas a gente não se abastece desse calor. Para mim é isso. Para mim é consideração,
é amparo, é calor, é vivacidade. Para mim, sol é isso. Quando eu me coloco de frente para o sol, parece que é recarregar as energias. São carícias positivas, né? São carícias que nos dão vida. Enquanto a gente não se abastece disso tudo, para determinada bateria da nossa essência, né? Acho que não É nutridor, né? é precisa ser constante, né? E teve uma condução aí, né, William? Teve uma condução. Teve uma condução. Muito E bem quando observado. é verdade a condição, o auxílio, né? Sim, E quando você falou do tremer, me veio assim, nossa, ela sentiu medo, mas ainda assim, como ela estava recebendo a nutrição do sol, foi o suficiente, né? Ela se abasteceu mesmo com medo, ela sim, se desafiou e foi. sim, Ela sim, conseguiu transpor, porque já aí você trouxe, né? Estava abastecida de si. sim, 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 E teve a condução agora com a colaboração da Tatiana, veio a condução muito bem sim, construída. sim. Tem um documentário no Netflix que fala daquele coach. Ele é psicólogo, mas ele dá treinamento de coach. Como é o nome dele? Ele é bem fortão, assim. Eu não lembro o nome dele, mas ele é o máximo, assim, o Alex, né? Ele tem uma equipe maravilhosa de pessoas que vão acolhendo tudo aquilo e, enfim, é um processo bem bacana. Robbie William, Williams, será que é? eu já ouvi falar que eu não sigo muito. É, Eu até tenho formação de coaching, mas a minha é bem diferente da tradicionalista, então eu não olho para esses coaches que estão ali apontados, né, no destaque. é. Tá doido. Esse cara tem um momento em que ele. Tem o Tony Robbins, será que é Tony Robbins, isso que o pessoal fala muito? tem um momento que ele conta uma historinha muito semelhante nesse negócio do Netflix, que vale a pena assistir inteirinho, né? Mas esse pedacinho, ele pega um homem que era casado com uma mulher muito no masculino. E esse homem, ele estava numa polaridade muito de menino, de criança. E aí ele conta a historinha para esse homem de um leão que foi criado pelas ovelhas. Então as ovelhas, com medo, perceberam que o filhotinho de leão estava sozinho e elas quiseram acolhê-lo por amor. Só que com medo dele se transformar um leão e comer as ovelhas, elas começaram a tratá-lo como ovelha, para que ele se tornasse uma ovelha. Né? E um dia um, um bando de leões chega e olha aquele leão comendo capim, e eles acham aquilo ridículo, né? E falam, não, você é um leão, você não é uma ovelha. Então ele fica confuso, até que ele dá conta de rugir como um leão, né? Então, os scripts de vida, os nossos roteiros de vida, muitas vezes, eles não são para desenvolver as nossas potencialidades. Eles são para que seja garantido a segurança e o controle dos nossos pais sobre nós. Nem sempre é para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, mas que a vida permaneça viva, sob controle. Então, nos é dito informações, nos é falado como a gente é, e a gente às vezes nem é. E muitas vezes a gente nem é. Porque esse modo de ser seria o modo que agradaria nossos pais, né? Tem um outro livro muito bacana, deixa eu pegar o nome, que eu quero muito que vocês leiam, se vocês puderem ler, qualquer dia desses. São Doces Lembranças de Amor, o nome dele. Eu não estou lembrando o autor, mas eu vou achar e vou passar lá no grupo. O nome do livro é Doces Lembranças de Amor. A autora desse livro, ela foi esposa de um grande analista transacional nos Estados Unidos.
Pensa num grupo de analistas transacionais que tinha Virginia Satir, que tinha o Eric Berne, que tinha o Claudio Steiner, e tinha esse rapaz junto, que tinha o Karpman, que as pessoas conviviam juntos ali, né? Porque era o período humanista, as teorias humanistas estavam surgindo, a gestalterapia também. Então, enfim, as pessoas estavam falando tudo a mesma língua, né? Línguas muito semelhantes. E ele desenvolveu, a partir da análise transacional, uma terapia chamada terapia da redecisão de vida. E ele conta um momento muito importante, porque a família sempre dizia que ele não dava conta de pescar peixes, ele era o pior pescador de toda a família, uma família de pescadores. Ele, um grande médico psiquiatra que ajudava muitas pessoas, continuava com um script de perdedor na pescaria. Então, quando ele ia pescar, ele não conseguia pegar peixes. Ele era um desastre. E em algum momento, depois de muito tempo, de mais velho já, ele percebeu que aquilo era um mandato. Que ele não era um mau pescador, mas que ele fazia de tudo para caber nesse papel. Porque quando ele dizia, vou pescar, a mamãe já ria, ah, lá vai o nosso pior pescador. E as pessoas da família já riam, porque... E como as pessoas riam, ele fazia de tudo para se adequar ao papel. Então ele falou assim, não, dessa vez isso vai mudar. E ele começou a prestar atenção no que ele estava fazendo. Então ele acorda cedo e vai sair para pescar. E ele percebe no meio do caminho que ele esqueceu a galocha, porque lá eles pescam um certo tipo de peixe, como um salmão no período do frio. E eles precisam da galocha para os pés não queimarem de frio. E ele falou assim, eu já esqueci a galocha. Olha só, esqueci a galocha para não pescar um bom peixe, porque se eu sentir frio no pé, eu não vou pescar um bom peixe. E ele fala, não, no meio do caminho eu vou passar e comprar uma galocha. Aí chega no meio do caminho, as galochas são o dobro do preço das galochas da cidade, porque é meio de estrada. E ele fala assim, olha só, e eu aqui mesquinhando um preço de algo que vai me dar uma satisfação pessoal. Eu sou um médico, eu tenho dinheiro, por que eu estou mesquinhando o preço? Comprou a galocha mais cara e que protege mais o pé. Foi. Chegou no local da pesca, ele começou a olhar o sol em termos de técnica, né? E aí ele ficou ali um tempo e viu que não estava pegando peixe, aí ele parou e falou assim, bom, ah, não. Aí passou um senhor e falou assim: olha, tá tendo peixe lá para cima, que parece que não tem peixe hoje, não. Ele falou assim: não, esse daí tá dizendo para mim só para não pegar peixe, eu vou ficar aqui. E ficou ali 1 hora e 2 horas e nada de peixe, até que ele pensou, ele falou: nossa, eu não tô seguindo um cara que tá dizendo a informação, porque eu realmente não quero pegar peixe. E aqui não tá dando, se eu tô 2 horas aqui, não tô pegando. Daqui um pouco o sol vai sair da determinada posição para pegar peixe. Eu não vou pegar peixe, eu vou é para lá. Eu vou é sair desse lugar. E saiu do lugar e foi procurando o melhor lugar. E no momento que ele conseguiu pegar o peixe, ele falou que foi a maior satisfação da vida dele, porque ele estava conseguindo transformar algo que foi um roteiro da vida inteira, da adolescência até aquele período de vida. Simples. Mas algo que para ele foi muito profundo. Então, se a gente ficar atento às coisas que ao nosso comportamento diante de determinadas situações, a gente vai percebendo que a gente ainda está querendo caber num determinado papel. Eu estou fazendo de tudo para caber nesse lugar. Importante lembrar. Ele era casado com uma mulher nota 10. Essa mulher que escreve esse livro era uma boa parceira. Ele tinha nutrição afetiva. Seus clientes gostavam daquele. Ele tinha certeza de que ele podia fazer coisas boas ao redor. Ele tinha sóis, vários sóis. A gente muda quando a gente tem vários sóis ao redor. Nutrição é muito importante. Quantos clientes na clínica, às vezes a gente derrapa muito, porque caber no script ainda é uma maneira de conseguir as migalhas de rainhos de sol, assim, que nem são raio de sol, é luz de pisca-pisca, que não sacia.
tá? Gente, eu vou precisar desligar com vocês, porque tá me dando uma cólica gigantesca e eu vou precisar sair, certo? Certinho. Beijo. Obrigada mais um. Eu vou cancelar. Tá. Beijo. Nossa, já foi maravilhoso. Então, Isso aqui. Vai beijo. lá. Qual a Beijo. página do livro depois, tá? A hora que você... Mando. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.